Se você está acompanhando a nossa série de vídeos sobre customização de tênis, no vídeo de hoje eu vou te mostrar uma customização do início ao fim, passo a passo, para você aprender as primeiras técnicas importantes para fazer as suas customizações de tênis de forma simples e objetiva. Nessa aula eu vou te mostrar um desenho bem legal, de uma bandeira ondulada. Vamos utilizar o aerógrafo e os equipamentos importantes que eu mencionei na aula anterior. Se você não está acompanhando a nossa série, eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo para você acompanhar todas as aulas desde o começo e assim não perder nenhum detalhe e evoluir as suas habilidades na aerografia para fazer as suas customizações de tênis de forma simples e prática. Então vamos agora começar na prática e ver como fazer essa bandeira ondulada num tênis. Antes de começarmos a nossa customização do nosso tênis, o primeiro passo que nós temos que fazer é fazer uma limpeza da superfície. Eu gosto de usar dois produtos. O primeiro deles é a própria acetona, que é aquela de unha que você pode utilizar. E também gosto de utilizar esse daqui, ó, solução desengraxante. Esse daqui é um produto de linha Automotive. Por que eu gosto de usar esse produto? Porque ele é muito mais volátil do que a acetona, o que significa que quando eu passar na superfície ele vai remover gorduras, impurezas, vai remover qualquer outro tipo de oleosidade e não vai afetar a superfície, pois ela vai evaporar muito rapidamente. Então, se você não tiver condições de pegar um produto como esse aqui, eu recomendo que você use mesmo a acetona. O problema da acetona é que ela tem um solvente muito agressivo. O que pode acontecer é que se você pegar esse tênis igual esse aqui, que tem essas estampas, todo esse trabalho aqui, e você passar, ele pode remover essas estampas da superfície, fazendo aqui causando uma mancha ou até mesmo trazendo problemas dependendo do tipo de trabalho que você for fazer. Se você for pintar o tênis inteiro, aí você pode passar sem problema. Nessa aula, como é o meu caso aqui, eu não vou passar acetona, pois eu não quero pintar o tênis. Eu quero te mostrar um trabalho mais simples, um trabalho objetivo, onde você já vai conseguir fazer aí de forma rápida, sem precisar ter aí uma plota de recorte, e você conseguir ver já o resultado final. Esses são os primeiros passos. Então, como primeiro passo, eu sugiro que você faça aí uma limpeza utilizando o desengraxante e assim você vai ver como é bem simples. Eu tenho aqui, ó, esses panos. Na verdade são papéis reutilizáveis. Eu corto eles no meio para conseguir utilizar. Esse daqui ele já está um pouquinho sujo porque eu já passei no tênis para dar uma acelerada. Então eu vou fazer assim, ó. Eu molho bem esse papel e venho limpando o tênis, ó. Com esse processo você vai ver que é muito rápido e o acabamento fica perfeitinho. Porque utilizando o desengraxante, você não corre o risco da tinta descascar. O que já aconteceu muito comigo da Nike. Não sei porque tem alguma coisa na superfície da Nike. Quando eu comecei a utilizar esse produto, eu consegui evitar esse problema de descascamento ou desplacar a tinta conforme você vai fazendo a colagem dos adesivos. Como esse daqui é um tênis que não é de couro, é apenas para ilustrar, pode ser que ainda ocorra de descascar aqui, mas não é o caso, pois o objetivo aqui é eu te mostrar a técnica em si para você conseguir fazer aí os seus trabalhos. Com o desengraxante passado na superfície por completo, é muito importante você passar bem. Não precisa sobrecarregar de material no seu papel, apenas para você fazer uma limpeza uniforme. Feito essa limpeza, aí sim, você espera um pouquinho e conforme você vai trabalhar na arte, ele já evapora. É muito rápido e eu vou te mostrar também aqui como isolar algumas regiões. Enquanto ele vai evaporando, vamos fazer o seguinte, eu vou remover o cardaço, pois o cardaço acaba muitas vezes atrapalhando. Dependendo da arte que você for fazer, você não vai precisar remover o cardaço, apenas isolar bem. Mas é sempre bom você remover o cardaço, assim você evita qualquer tipo de problema. Pronto, ó, cardaço removido. Agora sim, ó, vamos isolar, vamos para a parte de isolamento. Existem duas fitas que você pode usar. A primeira delas é essa grossa aqui, é da Tigre. É uma fita excelente para a gente isolar essas partes maiores e de forma mais rápida. E tem essas outras aqui. Essas aqui são automotivas, você paga aí uns R$5 e ela tem uma fixação excelente para a gente fazer os nossos trabalhos. Você encontra essas fitas automotivas aqui de 3 cores, branca, você encontra também na cor verde e na cor amarela. A cor não vai influenciar muito na fixação, o que vai influenciar mesmo
é ser para a linha automotiva, pois é utilizada muito para polimento, pois ela precisa ter uma alta fixação e não deixar cola na superfície. E aqui para tênis ela funciona muito bem combinada com essa outra aqui. Então eu vou começar a isolar aqui a parte de baixo do meu tênis e você vai ver que como é muito simples. Eu não gosto de ficar cortando fita, mas em alguns casos é importante você cortar. O que eu faço é pegar assim a fita, pegar o meu tênis e vir colando aqui assim, ó, na lateral. E vou esticando, ó. Com a unha e o dedo eu vou colando. Dessa forma eu consigo a fixação rapidamente no tênis aqui, e assim você já vai conseguir fazer a proteção dela inteirinha. Eu vou te ensinar agora uma outra forma de você fazer a proteção aqui das partes inferiores do seu tênis. Você pode tanto utilizar essa fita como essa daqui. Eu gosto de alguns casos utilizar essa fita. Eu venho aqui, ó, corto a minha fita e venho prendendo ela aqui, como você pode ver, ó. Eu fazendo a fixação desse jeito, depois eu só venho com a fita mais grossa e venho fazendo ali toda a proteção necessária. Eu vou modelando aqui, ó, o vinco do tênis. Não tem problema se ficar algumas regiões sem proteção, porque aí depois eu posso vir e proteger ela isoladamente ali naquela região. Feito isso, aí sim, você vem aqui junto com essa fita mais grossa, você remove um pedaço e cola sem se preocupar aqui, ó. E aí você já tem a proteção feita da parte de baixo do seu tênis. Esse também é mais um método. O próximo método que você pode utilizar é bem simples. Você pega com essa fita grande, tira bastante aqui. A maioria das pessoas gosta de utilizar. Eu não gosto, eu acho que eu perco muito tempo depois tendo que cortar. Faço o vinco aqui, ó, junto na lateral do tênis. Dobro já aqui essa parte para proteger quando eu for pintar. E aí com um bisturi ou estilete de precisão, eu venho passando aqui, ó, na junção entre a sola e a parte de cima do tênis. Você não precisa aplicar força, é só encaixar ali no vinco e aí você já corta facilmente todo esse excesso aqui. Alguns tênis, cortar esse excesso não é tão simples, pois o vinco deles muitas vezes não é bem marcado e isso pode impactar aí na hora de você conseguir cortar esse excesso de fita. Você deve também sempre vincar bem aqui com a unha ou utilizando uma ferramenta específica para você criar esse vinco. Feito isso, você já tem aqui o seu tênis empapelado. Aí tudo que você tem que fazer é utilizar esse excesso aqui para você fixar aonde ficou aparecendo a sola ainda e proteger o seu tênis aí 100%. Se caso ficar essas ondulações, você corta aqui e dobra. Aí você já tem aqui tudo certinho e bem protegido. Aqui não vai colar porque esse tênis aqui ele já é um tênis usado, um tênis velho. Então é mais para ilustrar aqui como você vai fazer. Agora é só você aplicar, fazer a proteção e aí sim a gente já vai começar a fazer o processo de pintura. Agora sim, ó, com um tênis todo empapelado, isolado, eu vou te mostrar uma forma simples de você fazer uma pintura bem legal, simples, rápida, só para você começar a se familiarizar com o processo de pintura. Você pode ver que eu isolei toda a parte de baixo, isolei aqui também, ó. Aqui geralmente em alguns tênis, quando você não quer empapelar a língua, você simplesmente passa aqui para quando a tinta você pintar aqui não acontecer de vazar para esse lado. Então você isola essa parte aqui. Em alguns casos, quando essa parte interna não é preta ou não é escura, no caso, dependendo do tênis que você pegar, você empapela aqui também nessa borda todinha, isolando e protegendo a parte interna do tênis. Caso você for pintar, aí você pode deixar sem e você vir fazendo um processo de pintura normal, pois geralmente as tintas escuras, à base de solvente, elas cobrem muito bem. Para começar aqui, eu preparei uma tinta de cor preta aqui. E o que eu vou fazer? Eu vou fazer apenas uma bandeira quadriculada aqui na parte de trás. Eu vou fazer um degradê. Você vai aprender a primeira técnica mais importante, que é o degradê, transição de cores. Deixar o processo do tênis saindo de uma cor e terminando ela bem sutil. Esse é o processo mais importante para quem quer customizar tênis e conseguir acabamentos bem legais. Como esse é um tênis teste apenas, você tem que se concentrar apenas na técnica e no processo que eu estou usando. Nos tênis, a F1, tênis que são realmente de couro, você vai conseguir um acabamento perfeito, ok? Então aqui eu vou fazer o degradê mais ou menos até essa região e vou fazer uma bandeira quadriculada nessa parte de trás aqui apenas. E aí eu vou te mostrar
mostrar como você faz todo esse processo. O primeiro passo é a gente começar aplicando a tinta preta. Ó. Eu já estou aqui com a tinta preta no meu aerógrafo. Esse daqui é um modelo de 0.5 da OneTools. Então você vai ver aí como é bem simples utilizando esse modelo de aerógrafo. É importante você sempre manter o seu aerógrafo fechado com a tampa para você não ter problemas aí da tinta cair sobre o tênis. Então, ó, eu vou começar aqui, ó, aplicando uma camada bem forte. E como eu delimitei já onde eu quero a transição, eu não vou ter tanto problema em preencher bem forte aqui, ó, essa região. Quando tem essas costuras aqui, ó, de tecido, você aplica tinta também sobre, para deixar na mesma tonalidade, porque com o tempo esse acessório aí ele pode sofrer um tom, ele tem um tom diferente do que você está aplicando. Como eu quero a transição até aqui, mais ou menos, então eu vou pegar meu aerógrafo, ó, vou virar de lado e vou fazer uma pintura e afastando a distância. Simples assim, ó. Vou de perto para fazer o preenchimento. E aí, ó, só com a poeirinha eu vou conseguir essa transição. Bem simples e rápido, ó. A transição, se eu vir de longe aplicando, ó, eu já vou conseguir a transição maior ainda, tá vendo? Agora é só fazer do outro lado a mesma coisa para você entender perfeitamente, ó. Vou aplicando, chapado, 100% a tinta. Vou afastando e já era. Você tem que controlar a distância da superfície. Se você vir pintar só de perto, você vai preencher 100% e não vai ficar legal. Tá aí, ó, os dois lados finalizados. E você consegue ver, ó, a transição perfeitamente. Ó. Esse daqui ele tem uma estampa aqui, bem metálica, então não tem problema. Quando você pegar um tênis perfeitinho de couro, você não vai ter esses imprevistos aqui. Por isso que é muito importante você pegar somente tênis de couro, ó, tá vendo? Então agora vamos dar continuidade aqui no processo para você entender como fazer essa bandeira agora. Agora, para a gente fazer o nosso quadriculado, é muito importante que você tenha uma base de corte, um vidro, e com a fita, com essa fita aqui, ó, nós vamos tirar um pedaço dela bem grande para a gente fazer os quadrados. Então você não vai precisar de uma plota de recorte, você vai precisar somente dessa fita. O segredo está aqui, ó. Você medir a largura dela, você pode ver que ela tem aqui 1,7 centímetros, e eu vou pegar esse 1,7 e vou fazer aqui, ó, 1,7 aqui, e vou fazer 1,7 aqui em cima. Deixa eu fazer um corte aqui para a gente ter o mesmo ponto ali. Então, ó, 1,7 aqui, 1,7 aqui em cima, e aí você risca. Você vai fazer isso na fita toda para você conseguir ter aí o quadriculado certinho. Aqui com essa fita você vai ter um quadrado perfeito para fazer aí os seus tênis, ok? Pronto, ó, depois de você ter feito toda aí a marcação na sua fita dos quadradinhos, aí sim, você vem aqui com a própria estilete ou bisturi de precisão, você só vem cortando, ó, usando a régua, e você já vai conseguir ter os seus stencils feitos e prontos para ser utilizados, ó. Esse é o jeito mais simples e rápido de você trabalhar aí com desenhos mais simples. Você pode usar aquela fita mais grossa também para criar os seus stencils. Aquela fita também é muito boa, pois ela tem uma certa transparência que permite você fazer detalhes ou até mesmo o desenho completo do começo ao fim. Feito isso, ó, agora sim, ó, nós temos aqui os nossos stencils, ó. É só você tirar e utilizar. Agora eu vou pegar e vou começar a colar no meu tênis para a gente começar a aplicar os efeitos aí que a gente precisa. Eu vou te mostrar aqui como que você vai fazer para colar. Geralmente eu gosto de começar da parte de trás aqui, ó. No caso, como esse tênis a gente vai pintar mais aqui atrás, então eu vou posicionar alinhado junto aqui, ó, a esse acessório de costura. Vou pegar ele aqui e vou fazendo esse processo aqui, ó. Vou montar todo o meu alinhamento aqui, ó, com base nesses dois aqui, e vou puxar para baixo.
Dessa forma eu vou conseguir fazer a estrutura certinha sem danificá-la. Se você vê que ficou meio torto, não tem problema. Você alinha aqui atrás, pois você vai precisar de mais de um na superfície colado para conseguir alinhar. Aí depois você só recoloca, reposiciona ele e você já vai ter aqui o seu quadriculado certinho, ok? Fazendo esse processo completo, você já vai ter aí toda a colagem do seu stencil perfeitinha. E se não ficar muito certinho, não tem problema. A gente vai fazer as ondulações aqui da nossa bandeira para você ver como é bem simples ondular, transformar uma bandeira linear em uma bandeira ondulada. Mas é importante você saber que você precisa dominar o processo de degradê, que é o processo mais importante para fazer os seus desenhos. Dominando esse degradê, aí vai ficar fácil ondular, porém se você não dominar, aí vai ficar um pouco mais difícil de você conseguir o efeito desejado. Então eu vou colar mais aqui alguns para você entender e aí nós vamos direto para a parte da pintura. Então ó, aqui ó, já está praticamente finalizado. Só toma muito cuidado para não deixar muito torto, principalmente nessas pontas aqui ó. Não tem problema, nós vamos fazer a ondulação, mas evitar ao máximo, procurar deixar o mais linear aí, vai ficar melhor o resultado final. Pronto, ó, depois de você ter feito todo o processo de corte do seu Durex, você colar os quadradinhos no lugar certo, você vai ter algo parecido com isso aqui, ó. Você pode ver que o nosso degradê de preto base está chegando mais ou menos até aqui. Com esse azul nós vai chegar mais ou menos até aqui, para começar a poeirinha dele só disfarçar aqui. E aí ele vai ficar uma transição bem sutil nessa parte. Eu vou utilizar aqui no meu aerógrafo uma cor azul clara, para a gente fazer esse efeito. Então eu vou fazer o efeito começando de um lado. Eu só vou tomar cuidado de aplicar aqui, ó. Mas se você quiser, você pode empapelar e isolar ele. Eu não vou, porque não é um tênis que eu vá utilizar. Depois eu vou apagar esse projeto para te mostrar outros projetos, ok? Então, com base nisso, ó, no que você aprendeu, você vai vir, ó, aplicando sobre o seu tênis inteirinho, ó. Só uma poeirinha eu quero para lá, ó. E aqui eu quero uma marcação mais forte desse lado, ó. Depois eu vou fazer a limpeza, óbvio, das partes onde eu quero deixar pretos. Ó. Só de longe uma poeirinha, ó, já vai ser o degradê tranquilo que eu preciso de acabamento final. Aí depois eu só vou fazer as ondulações para deixar mais interessante, ó. Aqui o mesmo processo, ó. Vou aplicando, chegando mais ou menos aqui, eu afasto o meu aerógrafo e dou apenas uma poeirinha. Por isso que quando você for fazer seus trabalhos no pincel, conseguir resultados no degradê é muito mais difícil utilizando do que no aerógrafo. No aerógrafo você consegue a transição muito mais rápida. Por isso que eu recomendo você ter sempre um aerógrafo, pelo menos de bico 0.5. Então, ó, já apliquei. Agora eu só vou retocar aqui dentro, ó. Vou aplicar um pouco mais dentro desses quadrados aqui iniciais, ó. Pois esse tênis não é de couro, então ele acaba absorvendo um pouco mais de tinta. Mas se você pintar sobre um tênis de couro, você não vai ter esse problema. Então tá feito aí. Tudo que temos que fazer agora é remover os nossos Durex, ok? Então eu vou começar removendo aqui, ó, com cuidado, para a gente começar a observar o que precisa ser feito ainda, onde podemos melhorar. Pronto, ó, depois de ter removido, você já consegue ver, ó, o resultado do nosso trabalho. Você vê que a transição fica bem sutil
e bem suave, ó. Se você aplicar esse processo, você vai ter sucesso em todos os seus trabalhos e vai ver como fica o resultado final bem incrível. Agora vamos fazer aqui a parte de ondulação para você ver também como é bem simples e rápido fazer essas ondulações no seu trabalho. Pronto, ó. Agora sim, vamos começar fazendo aqui o processo de ondulação. Eu peguei a minha tinta, eu diluí ela bem mais do que o normal para ter uma certa transparência. Por isso que é muito importante você sempre proteger o seu recipiente para não derrubar a tinta e aí você ter perda de material. Agora eu sujei tudo a minha mesa. Vou tapar para não derrubar mais. E agora a gente vai começar a fazer aqui a parte de ondulação. A diluição dela, você pode ver que ela está bem mais intensa. Ó. Eu não tenho uma cobertura 100%, pois eu quero fazer aqui ó, um degradê sobre um degradê, tá vendo? Ó? Eu vou disfarçar um pouco mais esse azul aqui nessa transição e vou disfarçar desse lado também aqui, ó. Assim eu intensifico o degradê que está sobre o preto e aumento o degradê do preto aqui um pouco mais para frente, só para deixar um trabalho mais harmonioso. O passo agora é a gente começar a fazer as ondulações. O segredo das ondulações é sempre a gente fazer um lado claro, um lado escuro, e assim a gente consegue fazer o efeito de ondulação. Então eu vou fazer 3 linhas apenas aqui, ó, bem sutil. Vou fazer uma aqui e outra pequenininha aqui, ó. E aqui, ó, eu faço um outro aqui atrás, ó, mais intenso, ó. E um dos lados eu vou fazer um degradê. Eu escolho sempre um dos lados para fazer o degradê. Eu primeiro começo com a marcação e depois com o lado oposto eu faço um degradê bem sutil, ó. Feito isso, tá feito a primeira parte do nossa ondulação. Depois eu vou ter que vir com um pouco de branco, realçando a parte de iluminação aqui dessa ondulação para fazer o efeito certinho. Primeira parte foi feita. Agora eu vou virar aqui e vou fazer a mesma coisa aqui desse lado, ó. Tá aqui, ó, tá feito. Agora eu vou trocar de tinta, vou pegar uma tinta branca pra gente realçar essa ondulação aqui e você ver o resultado final. Agora eu preparei a tinta branca seguindo o mesmo processo que eu fiz na tinta preta. Com esse processo agora nós vamos começar a dar o acabamento aqui do nosso trabalho. Lembrando que eu fiz a transição do degradê daqui para esse lado, sempre para esse lado. Agora eu vou fazer o branco um pouquinho só para esse lado para realçar aqui, ó, a parte da iluminação, ó. Eu não quero sobrecarregar, eu quero só uma poeirinha para minha transição ficar aí certinha. Bom, ó, a intensidade da sua ondulação vai depender muito dos tons que você está usando. Aqui no nosso caso nós estamos usando apenas 3 tons. No caso, vamos concentrar um pouquinho mais aqui do lado, ó, só um brilhozinho, ó. E aí o próprio efeito já vai ser realçado, ó, igual aqui, ó. Como esse tênis ele tem esses efeitos aqui de colagem aqui, acaba atrapalhando um pouco o resultado final. Mas se você pintar direitinho, você vai ver que o efeito fica perfeito, ó. Desse lado a mesma coisa vamos fazer, ó. Vamos realçar só um pouquinho aqui, ó, no canto. E aí você faz sempre um pouquinho de degradê para não deixar muito marcado. E aí você já tem o resultado desejado, ó. Agora você viu a parte importante de ondulação. Agora, ó, você pode ver o efeito como fica bem legal, a transição, o degradê, ó, o trabalho todo ondulado, e é um processo bem simples de se fazer. Eu vou pegar aqui, ó, vou aplicar um pouquinho só aqui, ó, desse branco aqui, ó.
para parecer que tem uma ondulação bem mais enfática aqui nessa transição. Então eu realcei aqui e aí eu vou ter essa transição ali. Se você quiser, você também pode utilizar os stencils de recorte mesmo para fazer, para deixar um vinco mais assertivo, como esses aqui, ó. Esses stencils de ondulação, ó, por exemplo, esse pequenininho é mais para trabalhos mais detalhados, você também consegue. Vamos falar isso em umas outras aulas, mas ó, esse daqui, ó, você poderia colocar aqui para deixar o seu vinco bem mais efetivo aqui, ó. Bem mais marcado, ó. Então você ia ter um corte ali bem mais acentuado. É claro que dependendo do tipo de trabalho que você for fazer, você vai precisar de um degradê. Nem sempre vai ser bem marcado assim, ó. Entendeu? Então com isso você já vai conseguir ir trabalhando todas as possibilidades para conseguir o melhor efeito final aí, ó. E aí com esse método você vai conseguir fazer as ondulações no seu tênis, nas suas bandeiras, ó, e fica um efeito bem legal e bem incrível. Eu não terminei ainda, o que eu vou fazer agora? Eu vou pôr no meu aerógrafo aqui essa tinta azul de novo para eu realçar algumas partes aqui e deixar o meu trabalho aí bem mais realista, ok? Pronto, ó, agora eu estou aqui com um pouquinho de tinta azul no meu aerógrafo. O que eu vou fazer agora? Eu vou realçar um pouquinho mais aqui nessas partes. Para isso eu vou remover a capa de proteção da minha agulha, pois eu quero agora um pouquinho mais de precisão. Eu quero remover todo o vácuo que acaba acontecendo na hora de pintar com o aerógrafo. E eu vou conseguir fazer aqui o realce dessas cores azul, para não deixar tudo meio preto e branco. Eu quero mais cor azul aparecendo e para isso eu vou ter que retocar um pouquinho mais aqui. Então agora eu posiciono o tênis aqui, ó. Eu quero mais um pouco de azul próximo do branco. Então eu vou aplicar aqui, ó, bem sutil esse azul, ó. Vou fazendo o degradê, obviamente, para eu conseguir o efeito desejado, ó. Aqui também, ó. Só na onde eu pintei de azul. Não tem problema se ficar um pouco esfumaçadinho, pois aqui vai representar como se fosse um degradê mais intencional. Você não pode esquecer também do primeiro efeito que você fez, que foi a transição inicial. Então quando você for fazer esses retoques, é muito importante você fazer com muito cuidado em apenas alguns lugares para realçar apenas a cor, ó. Agora sim, ó, você tem um efeito, ó, real de como é a transição de uma bandeira ondulada, ó. Você viu como fazer a parte de degradê inicial, viu como fazer a parte de retoque inicial, aquela parte onde a gente disfarça um pouco esse primeiro quadriculado, depois a gente veio aplicando aqui as transições, as ondulações, e agora você tem um retoque final que é realçando um pouco do contraste do azul. Senão a gente ia ter uma bandeira um pouco mais monocromática e não é essa a intenção, é a gente ter um trabalho mais real. Agora eu recomendo que você aplique essas técnicas, faça seus testes num tênis que você tem aí, apenas para aprender essas habilidades. E eu vou te mostrar agora o resultado final com o tênis desempapelado completinho para você ver como fica bem legal o seu tênis. Agora você viu na prática como é feito o processo de pintura de um desenho de uma bandeira ondulada. Nós utilizamos aqui o aerógrafo da One Tools de bico 0.5 e as tintas também da Novax e as tintas da Horizonte. É claro que fica mais fácil quando você usa uma tinta base de solvente no aerógrafo, para você conseguir a cobertura correta e assim não estragar ali durante o processo de pintura. Agora é muito importante que você coloque em prática. Se você quer ver mais aulas como essa, me diga aqui nos comentários e não esqueça de deixar o like. É muito importante, assim eu vou saber que você está gostando e eu vou trazer mais vídeos como esse para te ajudar nas suas customizações de tênis. Caso você não seja inscrito e não quer perder essas próximas aulas onde eu vou mostrar mais desenhos bem elaborados na customização de tênis, é só se inscrever no botão vermelho aqui embaixo e assim você vai ser notificado assim que for liberado um novo conteúdo. Nessa aula eu vou ficando por aqui, um forte abraço, até a nossa próxima aula.